Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Almir de novo. A gente está na segunda parte hoje com a nossa entrevista com o Gugu, com o Márcio Coelho. A gente não deu conta de terminar todo o conteúdo que a gente tem para poder passar para vocês, então a gente vai fazer uma segunda parte. A gente vai ter mais 10 minutos aí para poder estar conversando, trocando uma ideia e conseguindo sugar o máximo de informação que a gente tem desse profissional super qualificado, né? Então, Gugu, obrigado de novo, né, por estar aqui com a gente nessa segunda parte. Eu sei que a proposta que eu fiz inicial para ti era de uma coisa mais breve, mas acabou se alongando um pouquinho mais, mas eu acho que isso é super importante porque tem conteúdo e o conteúdo é um conteúdo de qualidade para a gente poder estar trazendo para quem está escutando a gente, tá? Então, a gente tem mais algumas perguntas para a gente finalizar e eu quero novamente que tu sinta bem à vontade e utilize o tempo que for necessário para a gente estar conversando, ok? Vamos lá então, Gugu. Dando continuidade, a gente queria agora entrar talvez numa parte um pouquinho mais técnica, né? Que era em relação a quais são os principais desafios dos diferentes métodos de treinamento. Eu sei que a gente fala bastante uma coisa e tu usa essa frase que é o quê? O método de treinamento é uma coisa que ela varia muito, né? Às vezes, assim, pô, eu sou treinador, eu tenho um método de trabalho. Pô, muitas vezes o método se alterna pelas pessoas, pelo grupo de trabalho que tem, tanto de atleta como de comissão técnica, né? Eu sei que tu tem esse tipo de abordagem, né? Mas talvez exista uma linha norteadora do trabalho, que são alguns conceitos ou alguns métodos que tu tem fixo. Então, eu queria que tu explicasse um pouquinho quais os desafios e as diferenças dos métodos de treinamento com essas variações de pessoas, tanto de atleta quanto de comissão, enfim, para te conseguir aplicar o que tu entende como sendo o ideal de método de treinamento, né? Bem, claro que na categoria de base, essa é uma tarefa um pouco menos complicada, porque a gente tem um período em que a gente consegue experimentar, o calendário é um calendário em que a gente tem tempo para abordar algumas coisas, tem tempo para errar ou não. Mais, no que tange mais a questão do profissional hoje, a gente tem que ficar muito atento e como a gente vem no futebol pautado muito pelo resultado e sem o resultado a gente acaba não conseguindo ter longevidade de trabalho. Eu acredito que é muito importante a gente ter esse diagnóstico de entender o que de fato aquele grupo de pessoas está necessitando. Claro que é importante a gente ter os conceitos bem definidos, coisas que a gente não abre mão, mas é importante também a gente entender o que aquele conjunto, aquela equipe demanda para aquele momento e assim tentar explorar ao máximo. Hoje a gente tem uma série de discussões aí que vem o futebol brasileiro vem passando por diversas transformações. A gente acabou sendo muito impactado depois da derrota aqui no Brasil, então se questionou muito a metodologia de trabalho dos treinadores brasileiros. E eu acho que a receita não é importar, é ficar atento, é ficar aprender sim com aquilo que vem acontecendo de muito bom no mundo, mas também olhar para a nossa história. A gente tem uma história muito rica, a gente tem uma construção muito bonita, somos o país com mais número de títulos, ainda somos o país que mais acaba formando atletas num nível muito grande, então temos coisas muito boas aqui. Então, essa mescla de entender os métodos que estão vindo de fora da escola portuguesa, hoje o futebol inglês sendo um futebol muito importante, a Espanha acabou influenciando muito, então entender todas essas questões e acabar olhando para a nossa realidade e vendo o que o nosso grupo precisa. Ah, legal, Bruno. Obrigado pela. Isso é uma reflexão bem importante mesmo, até porque a gente que vive dentro do futebol, a gente sabe a qualidade do treinador brasileiro, né? Então, existem muitas pessoas que têm essa condição de poder estar assumindo esse protagonismo, inclusive tendo sucesso como qualquer outro treinador, mesmo que seja estrangeiro ou de qualquer outra nacionalidade, né? Bom, seguindo um pouco o que a gente vem falando sobre em relação à situação
das situações de treinamento, né? A gente sabe que quando fala de treinamento, a gente tem um empecilho grande, que é a questão do calendário, né? Junto à questão do calendário tem a questão do rendimento, né? Então, além de tu ter pouco tempo para treinar, muitas vezes, tu tem uma cobrança muito grande, né? Se a gente pudesse desenhar, por exemplo, um calendário ideal, se isso existe, né? Qual seria esse calendário para a gente conseguir implementar todos os treinos conceituais, né, da parte técnico, tático e também da parte física? Pensão, eu tive a oportunidade de viver 2 anos na Espanha e ver como funciona muito bem, mas claro que a nossa realidade é um pouquinho diferente. Mas no meu modo de entender, primeiro, começar pela pré-temporada, a gente atropela muito a pré-temporada, os campeonatos estaduais, eles têm a sua importância, mas a gente acaba tendo que acelerar um processo e o atleta, ele acaba tendo que, com 14, 15 dias, ele já entrar numa fase de competição e iniciar o ano de uma maneira com um pouquinho mais de tempo, dando pelo menos uns 30 dias de pré-temporada, seria algo de sonhos para todos os treinadores, para todos nós que trabalhamos com futebol. Exatamente. No início de temporada e mais para o final de temporada, um jogo por semana para que o espetáculo fosse preservado e os atletas não entrassem com tanto desgaste nos jogos. Eu acredito que iria auxiliar muito o processo de a gente ter jogos com uma qualidade melhor, né? Eu acredito que mais no meio da temporada a gente possa incluir alguns jogos no meio de semana, mas início e final de temporada, um jogo por semana, eu acho que ajudaria muito, muito os nossos jogos produzirem um espetáculo melhor para a torcida, para a grande massa. Boa. Nesse sentido, tu acha que se a gente conseguisse criar esse padrão de calendário, né, com uma pré-temporada maior, jogos mais espaçados no início e no final, tu acredita que a gente talvez superaria o maior desafio de ter resultados positivos e regulares dentro do futebol? Eu acredito que esse é um dos grandes problemas que a gente acaba atravessando e tu tem que resolver. E outra questão também é que a gente é um país continental. Uhum. E a gente acaba muitas vezes fazendo uma viagem, vamos pegar uma Série B hoje. O cara sai do Maranhão, num calor tremendo, e às vezes os voos são 5 da manhã, o atleta não consegue descansar, aí vem jogar em Pelotas. Né? Uhum. Então, o calendário com jogos espaçados facilitaria esse processo também de logística das viagens, auxiliaria muito o processo de recuperação de lesão, de acabar preservando alguns atletas de alguns treinos. Então, esse é um grande processo. Outra coisa que é muito difícil é que a gente é imediatista. A gente começa um trabalho em 2, 3, 4 jogos, se não tem resultado, acaba gerando desconfiança, as convicções não são as maiores, e essa interrupção de trabalhos subsequentes também acaba prejudicando muito a questão do resultado a longo prazo. Entendi. Gugu, então a gente, para finalizar, eu acho que a gente tem 3 perguntinhas para fazer um bate-papo aqui, um bate-bola, um troca de bola bem rapidinho, são 3 perguntas que eu tenho certeza que são bem tranquilas para ti e a gente vai tentar abordar isso de uma maneira onde a gente consiga trazer, de fato, a mensagem que a gente vai querer entregar para quem está ouvindo a gente, né? Porque assim, a gente aprende de 2 maneiras, no meu modo de ver, né? Com os erros e acertos, ou nosso ou de outras pessoas, né? Dentro disso, qual é o maior aprendizado até o momento da tua vida profissional? O maior aprendizado da minha vida profissional é que não existe uma receita de bolo. Hoje eu fujo completamente dos métodos. Faz isso que vai dar certo. A gente tem que estar aberto, assim como tu bem falou. A gente vai aprender com a correção dos nossos erros e é fundamental a gente estar atento de que meu aprendizado não existe uma receita simples. Top. Boa.
Gugu, eu sei que a gente acaba tendo pessoas que são são norteadoras do nosso trabalho, né? Pessoas que são referências, né? Hoje, para ti, ou durante a tua formação inicial, quem foi a tua maior referência como treinador? Eu cresci admirando demais um cara chamado Tele Santana, né, que foi um expoente do que eu acredito que ele participou muito do processo de transformação no futebol brasileiro, mas um dos caras que eu admiro e amo ver os times dele jogar, e é um cara que já impactou a cultura espanhola, alemã, e agora está influenciando a melhor liga hoje, que é o Pep Guardiola. Uhum. E eu, como sou apaixonado por esportes, tem um cara que eu admiro demais, é o treinador do Chicago Bulls, do Los Angeles Lakers. Eu já li os livros dele, é o Phil Jackson, um cara que ajuda muito a pensar, entender o esporte e o ser humano de uma maneira muito, muito importante. Bacana. Hugo, para a gente fechar, eu quero que isso a gente poderia isso aí poder ficar discursando aqui durante muito tempo, né? Mas porque o futebol tem muito disso, né? Mas hoje, se a gente pudesse escolher, Hugo, qual seria a parte mais gratificante para ti do futebol? A amizade, as relações construídas, a gente passa muito tempo, concentração, diariamente planejando treinos e tudo, a gente acaba construindo uma relação e como a vida especificamente de treinador, muitas vezes é muito solitária, eu acho que a parte mais bacana, a coisa que eu trago e que carrego assim como marca fundamental desses anos todos é a amizade, as amizades construídas, com certeza. E isso é muito legal de falar, porque a gente, às vezes, o nosso discurso fica parecendo que é da boca para fora, né, em relação a algumas coisas, mas muitas vezes quem trabalha com futebol passa muito mais tempo na parte laboral, né, no trabalho, do que necessariamente no dia a dia em casa, né, porque tem questão de viagem, questão de treino, às vezes treino em 2 períodos, né, então treina 2 períodos num dia, no dia de manhã já está de volta lá, né, então ter uma relação mais harmônica, uma relação leve, né? Em relação ao nosso ambiente de trabalho, é super importante. Gugu, para a gente fechar, tem alguma coisa aí que tu quer deixar de mensagem para o pessoal que está ouvindo a gente? Agradecer, estimular, procurem canais fantásticos como esses, desenvolvam. A gente está nessa terra aqui como uma missão muito bacana, que é construir amizades verdadeiras, que cada um de nós a gente possa olhar para a nossa trajetória e deixar um legado positivo. Legal, Gugu. Em nome da ProFitness, eu agradeço demais, tá, a tua participação, teu tempo aí. A gente está em meio de um domingo, né? Agradeço demais tu ter cedido esse tempo com a tua família para poder estar conversando com a gente, tá? Tu é um cara que a gente torce muito que tudo dê certo. Em breve tenha novos desafios aí para poder tá assumindo, e tenho certeza que em breve tu vai ser um grande nome aí do futebol brasileiro e dos treinadores, tá bom? Gugu, de coração, muito obrigado, desejo muito sucesso para ti. E eu peço para as pessoas que acompanharam, que continuem acompanhando, que semana que vem a gente vai ter novamente uma outra entrevista agora com o preparador físico, né? Então, fiquem atentos, tá, pessoal, que a gente vai ter bastante conteúdo legal para apresentar para vocês aí durante a semana. Gugu, obrigado, um abraço, tá? E a gente se vê em breve.